Então, muito boa noite, neste dia 1º de julho de 2025, nos reunimos nesta data com a intenção de buscarmos fortalecimento no Evangelho do Cristo, através da compreensão da doutrina espírita. Nós, do grupo do Centro Espírita Allan Kardec, da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, temos sempre esse encontro às terças-feiras, onde também, depois do comentário do Evangelho, fazemos a irradiação para as pessoas necessitadas. Nesta noite, nós teremos a apresentação deste tema, Viver com Alegria. Mas antes, vamos solicitar a nossa querida Geni para fazer a prece de abertura e depois passaremos o tema com a Verúcia. Mestre Jesus, com este amor que já caracteriza este grupo da AME, vamos elevar o nosso pensamento a Ti, em primeiro lugar, para agradecer-te por estarmos aqui hoje reunidos, para poder aprender um pouco mais, inclusive deste tema, viver com alegria, que mediante todas as dificuldades que todos nós tenhamos, que possamos aproveitar este título e conseguir a cada dia, neste esforço que fazemos para melhorar as nossas asperezas, mesmo mediante todos os problemas, tratar de viver o melhor com a maior alegria possível, para transmitir sempre, através do Teu Evangelho de amor, tudo aquilo que aprendemos. Te pedimos, Senhor, que abençoe todo este grupo, todos os que estão aqui, aqueles que não vão poder entrar, todos os familiares de cada um de nós, e vamos também pedir, Senhor Jesus, tenha misericórdia e compaixão de todo o nosso planeta Terra. Vamos também pedir ao nosso apóstolo São Pedro, que o dia 29 foi o dia dele, para ele também interceder junto a Jesus, para mitigar o sofrimento de todos aqueles lugares que estão sofrendo com as enchentes, como o nosso Rio Grande do Sul. Te pedimos também, Senhor, que Tu derrame bênçãos sobre a nossa AME Serra Gaúcha, através das pessoas do Dr. Vitório e doutora Samira, que sempre incansáveis estão trazendo esses temas maravilhosos que nos fazem enriquecer o nosso conhecimento espiritual. Permita também que o anjo guardião e o mentor espiritual da Verúcia possa também estar do lado dela, intuindo, abençoando e iluminando, para que ela possa transmitir todo este conhecimento de estudos profundos que ela trouxe para nós hoje e que nós possamos, dia a dia, ir colocando em prática. Mestre Jesus, que Tu também derrames muitas bênçãos sobre o nosso irmão ou irmã, que terá a irradiação no final desta live, e que todos juntos, hermanados num só pensamento de amor fraterno, de luz e de muita paz, nós levar a cada canto do nosso planeta, onde todavia haja um foco de trevas. Por tudo lhe agradecemos, Mestre Jesus, e que possamos sair desta live muito melhores do que quando entramos, confiando sempre na Tua misericórdia divina, porque somente Tu eres o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja, Senhor. Obrigada, Geni, por essa carinhosa prece. Vamos, então, passar a palavra à Verúcia, que vai apresentar Viver com Alegria. Bom trabalho. Obrigada, Samira. Boa noite a todos mais uma vez. Sempre bom estar compartilhando algumas informações que
a doutrina espírita nos traz para nos auxiliar nesse nosso caminho evolutivo, especificamente nessa nossa encarnação, nessa fase de transição planetária, onde muitos são os desafios, as preocupações, e viver com alegria, que é o tema da explanação de hoje, tem sido uma tarefa bastante desafiadora. Em 2025, nós ainda estamos vivendo dramas individuais, dramas coletivos, o mundo com vários conflitos, nós, pessoas com conflitos internos, as doenças ainda que nos afligem, que afetam o nosso corpo físico, a nossa alma, a nossa mente, todas as incertezas que nós temos no nosso caminho, diante de tantas inversões de valores, de tantos fatos que nos aterrorizam ainda, de não sabermos como será o dia de amanhã, como viver com alegria num cenário que parece ser tão divergente desta afirmação. Então, a doutrina espírita, assim como o nosso grande amigo e mestre Jesus, e os seus apóstolos, os seus contribuintes da seara do bem, não nos deixaram sem nenhum alento para enfrentamento desses dias desafiadores. Então, há motivos, primeira reflexão que eu trago à noite de hoje, há motivo para sermos sempre alegres diante do cenário que vivemos? E essa é uma pergunta que nós podemos responder afirmativamente, como espíritas cristãos que somos. Sim, há motivos de nós vivermos sempre alegres, mesmo diante das dificuldades da vida. Claro que a euforia constante, nós vivemos as gargalhadas, é algo que não é natural, obviamente, na nossa condição humana e em nenhuma outra condição do espírito. Então, isso sim é patológico muitas vezes. Mas aqui a gente fala dessa alegria simples de ver motivo de aprendizado e contemplação diante de todas as coisas que nos acontecem. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, esse grande batalhador do cristianismo, esse grande divulgador das mensagens do Cristo, ele nos deixa esta preciosidade que está em Tessalonicenses, uma das primeiras cartas que ele escreveu, né, nas suas pregações e que está ali no Evangelho. Ele diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Então, alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias. Então, aqui Paulo foi bem claro no que ele disse: alegrem-se sempre e deem graças em todas as circunstâncias. Então, a nossa alegria, ela não deve ser seletiva, ela deve persistir, porque o Paulo, então, ele nos recomenda a alegria sempre, não às vezes, nem apenas quando nós estivermos satisfeitos com a nossa condição material, do jeito que nós gostamos, ou quando nós estivermos com a nossa saúde perfeita, ou quando todos os nossos familiares estiverem encaminhados moralmente. Então, não somente nas situações que nós prescrevemos como, nós entendemos como ideais, mas em todas as situações que vivenciamos na nossa existência. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, existe, né, no capítulo 5, onde falam dos bem-aventurados, os aflitos, tem uma frase que acabou ficando bastante divulgada dentro da doutrina, que é: a felicidade não é deste mundo, que é uma frase que foi dita dentro desse contexto, que eu vou ler na sequência, pelo François-Nicolas Madeleine, que era o cardeal de Merlot, que foi, né, cardeal de Merlot,
em Paris, 1863. Então, ele, um benfeitor amigo que participou ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: não sou feliz. A felicidade não foi bem, não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as suas posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Que dentro das minhas pesquisas, né, a gente sabe que essa frase exatamente ela não foi dita, mas que ele fez um compilado de várias situações que foram escritas neste livro. Então, e ele segue: com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições especiais, essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então, muitas vezes essa frase, a felicidade não é deste mundo, que aqui, conforme o relato do François, a gente relaciona muito as questões de ordem material, ela acabou virando uma máxima onde a gente percebe que onde nós interpretamos muitas vezes que nós não devemos ser felizes na nossa existência terrena. Porque ainda somos espíritos de terceira ordem, ainda estamos nas fases iniciais do nosso processo evolutivo, ainda precisamos aprender muito, somos ainda espíritos que nos que nos deixamos afetar pelo mal, ou que ainda exercemos o mal em maior ou menor grau diante das nossas vidas, e que realmente não devemos ser felizes. Mas não é isso que, de fato, ele quis dizer. Nós sabemos que alegria e felicidade são coisas diferentes. A felicidade, conforme até respondeu ali a inteligência artificial do Google, a alegria, ela é um pico emocional, ela é algo mais momentâneo, enquanto a felicidade é um estado de espírito mais estável. Então, é possível sentir alegria em momentos específicos, mas a felicidade, ela é um estado mais profundo e duradouro que pode ser cultivado através de escolhas e atitudes. E aí sim a gente consegue compreender que nós não vamos fazer sempre as melhores escolhas. Nós vamos, na nossa condição, cometer equívocos, escolher o caminho da porta larga. Nós vamos, muitas vezes, fazer coisas que vamos nos arrepender depois e que vão nos entristecer, porque temos já consciência de quando estamos derrogando as leis divinas, quando nós estamos nos contrapondo a elas, quando cometemos, então, esses equívocos. Mas a alegria, que é esse pico emocional, ele pode virar como que uma constante na nossa vida, quando nós entendermos a nossa condição de espíritos imortais, quando nós vivenciarmos, melhor dizendo, essa condição, porque nós já entendemos que somos, mas nós temos que viver a vida como espíritos imortais, criados por Deus, e que estão aqui, sim, nesse processo evolutivo, mas como criaturas, filhos de Deus, é muito óbvio que ele não nos criou para a infelicidade. E que nós podemos, sim, viver esse processo de uma forma menos penosa se nos alertarmos para algumas situações. Emmanuel mesmo traz, no livro Fonte Viva, reiterando as afirmações de Paulo, a seguinte mensagem. Ele diz: a alegria não é um elemento externo a nós, não é uma dádiva concedida a escolhidos, nem mesmo a quem tem alcançado condições materiais ou espirituais para tal. Então, a alegria é para todos. A alegria, ela é um combustível íntimo, de fonte autorrenovável, que somos convidados a produzir
independente de circunstâncias exteriores a nós. E ele segue: nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. Então, olha que preciosa essa frase. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. Nada. Nós é que ainda não estamos atentos e não temos esta percepção. E aí ele cita como exemplo a própria natureza, que cada dia exibe expressivos ensinamentos nesse particular, de trabalho, alegria e santificação, né? Pois ele diz: depois da tempestade que arranca as raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita vergônteas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. Então, toda a natureza se refaz diante das vicissitudes. Toda a natureza recomeça com a sua resiliência, que fornece a nós esse exemplo maravilhoso de não se deixar abater pelas atribulações. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Ou seja, se nós estamos vivendo mergulhados em tristezas, em desilusões, em decepções, em mágoas, em culpas, se nós vivemos melancólicos, nos casos mais graves, tristes, depressivos, nós não estamos percorrendo um bom caminho evolutivo. Nós estamos com a nossa evolução deficitária. Porque o cultivo da alegria faz com que nós evoluamos melhor, porque a felicidade que nós sentimos é uma energia que nós também distribuímos para o mundo, contribuindo, então, para a evolução de nós mesmos e de todos. Emmanuel também, sempre na psicografia do Chico, é importante nós lembrarmos, nesse outro livro, Palavras de Vida Eterna, também remete em um dos seus capítulos à questão da alegria. Esse capítulo 50 que chama Confiemos Alegremente. E ali mais uma lição que ele nos traz. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te buscando a frente. Tédio é deserção, pessimismo é veneno. Então, se por hora nós temos atribulações, que nós foquemos de que, no conhecimento que já temos, de que as atribulações são passageiras. E que todas as circunstâncias que nós vivenciamos são provações. E as provações que Deus nos permitiu ter nesta vida, é porque nós temos a condição de superá-las. Mas diante do desespero, diante da tristeza, diante do pessimismo, fica mais difícil. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante. Regozijai-vos sempre, ali as palavras também do Paulo, né? E acrescentamos,
Rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. E Deus, que é soberanamente bom, justo, misericordioso, que é o nosso Pai, que nos criou, ele não deve desejar que nós sejamos criaturas infelizes. E provavelmente não, incontestavelmente, quando nos criou simples e ignorantes, ele já sabia que nós cairíamos muitas vezes diante de suas leis. E nos deu as encarnações, as várias existências, justamente para que nós construíssemos os nossos valores morais e, consequentemente, a nossa felicidade plena. Mas, certamente, ele não nos criou para que fôssemos infelizes durante esse processo, senão ele não seria bom e misericordioso. Então, penso eu que nós temos que nos soltar das amarras que nos prendem a esses pensamentos pessimistas, a esses pensamentos que nos deprimem, a esses pensamentos que nos remetem à sensação de que não somos merecedores das bênçãos que ganhamos do alto, dos momentos de alegria que desfrutamos. Mas sim, que Deus nos permite esses momentos para que nós nos fortalecêssemos e seguíssemos à frente. E porque sim, Ele quer a nossa felicidade, Ele quer que nós vivamos bem. E porque mesmo diante de tanto conhecimento, ou mesmo tentando fazer com que os nossos dias sejam sempre alegres, contemplativos, tentando mudar a nossa lente, o nosso foco, para que nós enxerguemos a alegria nas coisas simples, nas coisas da natureza, nas coisas corriqueiras, no nosso cotidiano, nos pequenos gestos dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos clientes, enfim. Por que a melancolia, ela se faz presente ainda na nossa vida? Porque sim, nós somos encarnados e tão sensíveis que às vezes nós somos seres então encarnados, somos tão sensíveis que por vezes basta acordar uma manhã com músculos doloridos para que esqueçamos da alegria pelo dia inteiro. Por que nós somos assim? Às vezes a gente tem um pequeno momento ruim durante o nosso dia e todo o nosso mundo desaba. Parece que nós nos deixamos influenciar tanto por essa situação que deixamos de ver tudo de bom que aconteceu concomitantemente a isso. Então, nós não sabemos ainda enxergar as coisas que nos acontecem e focar naquilo que é bom. Aquela historinha velha que todos já conhecemos do copo meio cheio e do copo meio vazio. Normalmente, nós estamos sempre enxergando o copo como meio vazio. Então, nós vivemos em meio a preocupações e deixamos o que é simples passar despercebido. O céu azul, o canto dos pássaros, os raios de sol refletidos na janela, formando um arco-íris coloridos, o sorriso de uma criança. E aqui essas frases ou esses exemplos parecem muitas vezes clichês aos nossos olhos. Mas a vida não é feita de fatos grandiosos na sua maior parte do tempo. A vida é feita desses pequenos detalhes que nós não aprendemos a valorizar ainda. Por isso que qualquer dor nas costas ou qualquer músculo dolorido faz com que nós nos sintamos melancólicos, tristes, nos rebelemos muitas vezes diante das vontades divinas, entramos naquele ciclo de reclamação. Nós ainda não conseguimos ter essa visão positiva e contemplativa das pequenas coisas. E é claro, nós sabemos que sim, nós trazemos aflições anteriores das nossas existências passadas,
aqueles desafetos que nós precisamos reparar, diante dessas pessoas que muitas vezes interferem negativamente na nossa vida, que nos desafiam, que fazem com que nós coloquemos em xeque o nosso conhecimento, as nossas provações de fato. Muitos de nós temos expiações, sim, para que quitemos os nossos débitos, né, para que a nossa consciência se sinta ajustada com as leis de Deus, e as aflições atuais, que normalmente são aquelas que o mundo corpóreo, o mundo material nos traz e que nos levam muito tempo e nos tiram muitas vezes a alegria de viver. Então, sim, as aflições sempre vão fazer parte, mas a mudança de olhar se faz necessária. No Livro dos Espíritos, na questão 921, também nesta pergunta, há uma resposta interessante para que nós pensemos na questão da alegria e da felicidade. Então, Kardec, né, perguntou aos espíritos: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Mas, enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? E a resposta é muito clara também. O homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Sim, devido às aflições anteriores, às aflições atuais, às nossas infrações ainda às leis de Deus, ao nosso egoísmo e nosso egocentrismo, que muitas vezes faz com que nós queiramos que o mundo gire em torno das nossas necessidades, das nossas vontades, das nossas perspectivas de visualizar as coisas, e não é assim que deve ser. Então, o homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, que nós nos atentemos a isso também para vivermos mais felizes, mais alegres dentro dessa existência. Consultemos a nossa consciência, como nos disse Santo Agostinho. Será que isso que eu estou fazendo nesse momento, ao outro ou diante desse fato, me aproxima ou me afasta das leis divinas? Será que eu gostaria que isso fosse feito para mim? Aquele grande medidor das nossas ações. E se fosse comigo ou se fosse para mim? Como seria o meu julgamento, a minha apreciação daquele fato? Então, nesse contexto, vale muito a pena nós refletirmos sobre essa questão da alegria e pensarmos, fazermos uma reflexão íntima, cada um de nós. O que traz hoje alegria para a sua vida, para a nossa vida? O que traz alegria hoje para a nossa vida? E certamente todos nós tivemos algo, ou algumas coisas, ou situações, ou pessoas que surgiram agora no nosso pensamento. O que traz, então, alegria para a sua vida, alegria da alma, alegria duradoura, alegria de construção imperecível? Caso nós tenhamos pensado em coisas materiais, que nós agora refletamos diante desse novo prisma. O que traz alegria para a nossa alma, alegria duradoura, alegria que constrói a nossa felicidade. Quais são? E diante, então, dessa reflexão, desta lista que nós fizemos, é inteligente da nossa parte que nós nos cerquemos dessas atividades que apareceram na nossa mente nesse momento. Por que nós nos afastamos delas? Por que nós não investimos mais para que essas circunstâncias estejam mais presentes na nossa vida? Por que nós nos distanciamos dessas situações, dessas pessoas?
desse trabalho que desenvolvemos, das ações que nos trazem esse coração quentinho que nós podemos interpretar como uma situação de alegria na nossa vida. Então, que nós possamos, sim, ter mais convivência com essas pessoas em quem pensamos e, principalmente, se nós incluirmos nessa lista trabalhos na seara do bem, nas ações por um mundo melhor, certamente nós estamos ainda mais nos aproximando dessa felicidade que nós queremos. Porque esse amor que Jesus nos propõe a sentirmos uns pelos outros é um amor de serviço, é o servir, é nos atentarmos a esta condição. Nós estamos aqui, sim, individualmente para a nossa evolução espiritual, mas o servir o nosso irmão é o que, no fim das contas, mais nos traz felicidade. Toda vez que nós produzimos algo de bom, independente de onde estamos ou da dimensão desse ato, nós aquecemos o nosso coração e nós nos sentimos extremamente bem e felizes. Às vezes isso é até uma tarefa diária que nós fazemos dentro da nossa casa para vivermos melhores, enquanto famílias ou até individualmente. Como nós ficamos felizes, muitas vezes, com pequenas tarefas cumpridas. Então, imaginem quando nós conseguirmos fazer tarefas ainda maiores. E caso a nossa lista, quando nós pensarmos dela mais tarde, se a nossa lista ela for muito pequenininha, vale nós atendermos ao convite da Patrícia Saraiva Carvalho Mendes, que escreveu na revista Transformador, em 2021, a seguinte proposta, que nós devemos trocar a lente através das quais nós estamos vendo o mundo. E ela diz assim, a lente míope do sofrimento e da amargura denota dificuldade em divisar dias melhores que certamente virão. Também remete à mensagem do Emmanuel anterior. Exigindo do observador o esforço para ampliar a sua visão e perceber que, nascendo e renascendo por muitas vidas, em diferentes corpos, o ser espiritual, num contínuo, semeia e ceifa. E nesse natural processo, ladeando as tempestades que nos invadem a vida, a misericórdia divina permite também a bonança, que abre sempre a possibilidade de novas semeaduras. Então, está aí todas as manhãs as nossas oportunidades de recomeço. Estão aí todas as pessoas que circulam diante dos nossos olhos e que necessitam o nosso auxílio e que nos oportunizam o trabalho no bem e o aprendizado. Então, que nós possamos perceber a vida desta forma. A estrada da tua felicidade não parte das pessoas e das coisas para chegar a ti, parte de ti em direção aos outros. Essa frase é desse escritor francês, que não é um escritor espírita, mas que, na minha opinião, tem muita sabedoria nesta escrita, o Michel Quast. Porque sim, a felicidade parte de nós para os outros e não dos outros para nós. Quando nós nos sentirmos felizes com as nossas escolhas, com as nossas condições, nós, de fato, nos importaremos menos com os agentes externos que nos atacam e nos desafiam a colocar em prática as virtudes que já trazemos conosco e que estamos aqui testando, provando-as, para realmente entender se já conseguimos traduzi-las na íntegra nas nossas ações. E Jesus, na sua infinita sabedoria, nos seus grandes exemplos, ele traz para nós esta frase que, para mim, é uma frase tão significativa e que nos traz, e que uma alegria tão grande e nos valoriza tanto enquanto seres, porque ele diz, vós sois o sol da terra,
O sal da terra, ao mesmo tempo que nos traz uma responsabilidade e uma tarefa. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Então, se nós vivermos uma vida mais ou menos, se nós formos insípidos, se nós não tivermos a alegria de viver, como nós vamos temperar o mundo com o tempero que desejamos? Para nada mais presta a não ser para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal, se ele não for usado no tempero, ele não tem mais serventia nenhuma. Então, que nós sejamos esse sal que tempera, esse sal que dá sabor, esse sal que transforma o mundo em algo melhor, em algo prazeroso. E essa tarefa deve ser encarada como alegria, com alegria. Eu penso, né, quando nós refletimos sobre esta frase, nossa, eu posso contribuir para a obra de Jesus. Ele me colocou nesta tarefa. Eu faço parte dessa criação. Jesus confia em mim para que eu o auxilie nessa renovação planetária, nessa reconstrução. Então, uma das maiores propriedades do sal é de realçar o sabor dos alimentos. E que, então, nós precisamos colocar esse sal nas nossas vidas, como falei anteriormente. Esse sal que nós somos, esse sal que nós carregamos e temperarmos a nossa existência. Colocar, então, em ação as nossas capacidades e talentos, oferecendo o melhor de nós, mesmo nas tarefas e situações em que estivermos envolvidos, seja no campo profissional, social, familiar ou espiritual. E aqui eu esqueci de colocar o crédito. Essas frases são do livro Cura e Libertação, do José Carlos de Luca, que eu gosto muito desse livro particularmente, porque ele é um livro que, na minha opinião, ele reativa o nosso ânimo com as suas palavras simples, né? Ter boa vontade para com as pessoas que cruzam o nosso caminho, sobretudo as de temperamento difícil. Então, não perder a paciência, compreender. E boa vontade para situações adversas que desafiam a nossa capacidade de superação. Não nos deixarmos abater, nos entristecer, nos envolver com essas, não nos deixar conectar quando essas situações acontecem nas nossas vidas, com todas aquelas, com aqueles espíritos, com aquelas mentes que desejam que nós não consigamos completar as nossas tarefas. Aqueles que ainda regozijam-se com o mal, aqueles que estão na psicosfera terrestre, ainda agindo para que nós não consigamos a tarefa de renovação planetária. E aqueles que trabalham também, obviamente, porque nós sabemos que deixamos inimigos que hoje estão do lado de lá e que não desejam que nós façamos o mal. Mas essas energias só chegam até nós se nós permitirmos, porque a nossa entra nessa sintonia. Então, que nós possamos manter sempre elevados os nossos pensamentos através do trabalho no bem, da prece, da conexão com o alto, do amparo dos nossos anjos guardiães. Nós precisamos lembrar sempre de nos mantermos conectados, sobretudo nesses momentos de maior aflição. Mas, se a conexão for uma constante, nesses momentos nós ainda mais poderemos contar com o auxílio dos benfeitores. E o melhor presente, então, que eu posso dar ao mundo é a minha felicidade. Esse é o melhor jeito que eu posso ser o sal. E a felicidade, né, como diz aqui o De Luca, ela não dispensa umas boas pitadas de sal. A minha contribuição, o meu tempero para o mundo. E nisso reside a compreensão da expressão, sois deuses.
que Jesus disse, que está em João, capítulo 10, versículos 33 aos 35, que reitera a condição de que nós somos co-criadores, nós somos auxiliares do Cristo, e a nossa alegria, a nossa energia positiva, os nossos pensamentos no bem, o nosso esforço em encarar as situações desafiadoras como aprendizado, a nossa conscientização e vivência dos nossos conhecimentos espíritas e do Evangelho de Jesus fazem com que a nossa vida se torne uma vida mais feliz, mesmo diante das adversidades. Nós já nos damos conta, nós, de que herdamos de Deus todos os talentos necessários para vivermos na felicidade? E se vivemos infelizes, é porque não estamos usando os recursos que Deus já nos deu. Nosso DNA é divino, Deus é o nosso autor. Então, ele não nos criaria para sermos infelizes, mesmo durante o processo de criação, de construção, melhor dizendo, da plenitude. E se ele é Pai misericordioso e bom e amoroso, como nós comentamos já anteriormente, é claro que sim, ele nos deu estas ferramentas para que, dentro das nossas condições, a vida seja boa e nós olhemos para os fatos com as lentes da alegria, com as lentes do amor, com as lentes dos aprendizes do Cristo, que compreendem as ações necessárias para o desabrochar das nossas virtudes e a construção da nossa asa da moralidade. Então, as imperfeições, elas são estados temporários da nossa ignorância espiritual. Você, eu, nós não somos uma peça defeituosa que saiu das mãos de Deus. Você é uma peça extraordinária, única e especial. Talvez a maior crueldade que podemos fazer conosco é esquecer a verdade do que realmente somos. E não permita, então, que uma simples lágrima de tristeza torne você triste para o resto da vida. Não deixe que uma derrota transforme você num derrotado. Não admita que um erro o condene à prisão perpétua da culpa. Não consinta que a desilusão amorosa o deixe desiludido para sempre. Não aceite que a traição de um amigo o afaste de todas as amizades de sua vida. Não permita se identificar com o problema que o aflige. Perceba o problema, mas não se identifique com ele. Você não é a sua doença, não é o seu erro, não é o seu fracasso. Você não é o rejeitado, não é traído, você não é nada disso. Isso são fatos que acontecem na nossa vida, dentro da nossa condição espiritual. Mas nós não somos esses seres. Nós somos as criaturas que Deus criou com o seu imenso amor. Você é aquele ser extraordinário que Deus concebeu no momento de profunda beleza e alegria. Esses somos nós. E quando Deus cria, Deus ama. E quando Deus ama, só algo de muito extraordinário pode acontecer. Então, é óbvio, então, que você é extraordinário e sua alma não pode esquecer jamais disso. E, encerrando, então, com estas frases do livro Por Libertação, eu deixo esta reflexão de que nós não nos esqueçamos nunca, de que quando Deus cria, Deus ama, e quando Deus ama, só algo muito extraordinário pode acontecer. Então, sim, nós somos criaturas em construção. Nós sabemos que precisamos aprimorar a nossa asa
da instrução, mas nós precisamos, com mais urgência ainda, alimentar a nossa asa da moralidade, para que nós construamos a nossa felicidade. Mas somente diante deste fato, eu vejo já motivos para que nós vivamos a nossa vida com alegria, cada vez mais seguindo os caminhos do nosso mestre e transformando esses momentos ali alegres na felicidade plena que nós tanto buscamos. Muito obrigada pela atenção de todos. Devolvo a palavra a Samira para a prece de irradiação. Obrigada, Verúcia, por essas reflexões que nos chamam cada vez mais atenção para nós perseverarmos no bem, na alegria, na construção da nossa evolução. Agora, então, nós vamos passar à segunda parte, onde fazemos as irradiações, vamos interromper a gravação e seguirmos com as atividades da noite.